Eu me chamo Marina Foster, eu sou advogada sistêmica, consteladora familiar e especialista em relacionamentos. E por que isso tudo? Bem, gente, eu vim de 15 anos de advocacia processual, né? Especializada na área de família nesses últimos anos. E eu comecei a me sentir um pouco frustrada, porque eu não queria apenas ajudar as partes com um litígio, uma demanda judicial. Eu queria, na verdade, era ajudar as partes a chegarem a uma conciliação, se não fosse, né, inevitável o divórcio, que pelo menos fosse de uma forma mediada, de uma forma conciliatória, de uma forma mais suave, sem conflitos, sem brigas enormes e às vezes barracos, né, judiciais que não fazem o menor sentido. Se você parar para pensar que são anos e anos de convivência daquelas pessoas que se amaram e às vezes ainda se amam, que basta um ajuste na comunicação, basta uma pessoa mostrando a ele, conduzindo aquela parte, aquele casal a uma visão sistêmica do conflito, né? Para que as pessoas consigam ver que eles não são inimigos. Gente, às vezes 5, 10, 15, 20 anos de convivência acaba num conflito judicial em que as duas partes são inimigas. Isso é tão absurdo, isso é tão surreal, isso me frustrava tanto que eu falei, não, eu preciso fazer algo mais. E foi por isso que eu resolvi me especializar em relacionamentos e também virar consteladora familiar, né? Para poder trazer não só aos meus clientes uma terapia em relacionamentos, ser uma terapeuta, mas também uma advogada sistêmica, uma advogada que trazia a visão do todo, uma advogada que conseguia não só auxiliar na parte judicial, mas também na parte conciliatória extrajudicial. Então, fazendo um resumo do que vem a ser as 3 especialidades que eu escolhi fazer na minha carreira, vamos falar do terceiro pilar, que é para isso que a gente está aqui, né? Terceiro pilar para um relacionamento de sucesso. Gente, o terceiro pilar consiste em liberdade e limites. Ué, Marina, mas isso não é contraditório? Liberdade e limites no mesmo bolo? É, gente. Por quê? Liberdade sem limites leva a uma quebra da conexão num relacionamento e gera um afastamento. É inevitável. Se você tem liberdade e liberdade não tem nenhum limite, você vai acabar se desconectando, não vai haver nem mais conexão, não vai haver mais relação. Vai criar um afastamento e aquela pessoa, aquele relacionamento vai perder o sentido. Né? Aquela pessoa vai se afastar tanto que vai haver a quebra do vínculo. Da mesma forma que os limites sem a liberdade levam a uma opressão, né? Leva a um sufocamento que aquela relação também vai ser destrutiva ou vai se acabar, porque é impossível uma pessoa conviver só com limites sem poder exercer seu livre-arbítrio, sem poder ser livre para dar sua opinião, para agir do jeito que quiser, para ser o seu próprio eu, né? Para agir com suas próprias decisões, com seus próprios pensamentos. E muitas vezes a gente encontra coisas desse tipo, infelizmente ainda tem. Então, gente, eu queria deixar bem claro que a liberdade acompanhada de limite é o equilíbrio que é necessário para se ter um relacionamento saudável. Até mesmo naqueles relacionamentos que são abertos, né, que são os casais que têm um relacionamento aberto, há limites. Eu conheço pessoas que vivem um relacionamento aberto e elas têm um contrato entre elas. O contrato é um limite que elas estabeleceram para a liberdade que elas têm, né, a liberdade sexual que elas têm de conhecer outras pessoas, saírem com outras pessoas, seja o que for. Mas elas têm a prioridade entre elas. O casal, ele se prioriza, eles têm dias para eles estarem juntos, né? Eles têm códigos ou datas específicas que eles não abrem mão de estarem juntos, né? Eu
conheço um casal que, inclusive, eles têm um código quando um tá com uma necessidade, ou tá mal, ou tá triste, ou tem uma emergência, e aí ele liga, independente daquela pessoa estar com outro ou não, ele sabe que naquela situação eles precisam estar juntos e eles se priorizam. Então, até mesmo em relações abertas, em relações que parece que não tem limite, existe sim. Existe porque se não existisse limite, aquelas pessoas iam se afastar ao ponto de perderem a conexão, não é? Então, eu queria deixar isso bem claro, que para um relacionamento saudável é preciso ter liberdades, mas liberdades com limites, porque aí sim você consegue manter esse vínculo, consegue manter esse relacionamento saudável, que é ter a liberdade, ter o livre-arbítrio, poder fazer o que você é, ser você mesmo, ser a sua melhor versão, mas com um limite imposto pelo casal, para que eles possam ter uma convivência sadia, para que eles possam viver aquela relação, né, da melhor forma possível entre eles. Gente, isso é tão importante, isso é tão fundamental, que até mesmo um direito à liberdade de expressão, por exemplo, garantido pelo artigo 5º da nossa Constituição, ele não é absoluto. A liberdade não é absoluta. Qual é? Qual é o limite que o direito à liberdade de expressão, por exemplo, ele enfrenta? São os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação. Você tem liberdade de se expressar, você tem liberdade de informação, por exemplo, um jornalista, mas ele tem o limite dessa liberdade é mentira, a calúnia, a difamação. Porque se ele comete esses crimes, ou um desses crimes, ele vai ser punido e vai ter que responder pelo crime que cometeu. Outro limite ao direito à liberdade são as incitações ao ódio, são os discursos de incitação ao ódio ou de racismo, discursos racistas, né? Isso é crime, inclusive hediondo. É um limite à liberdade de expressão. Gente, não existe liberdade absoluta. Não é um direito absoluto, é um direito fundamental, constitucionalmente garantido, mas não é absoluto. Nem mesmo o direito à vida é absoluto. Porque existe a legítima defesa, existe no caso de aborto, do feto, né, da criança, que existe no caso de aborto, existe no caso de estupro, que a mãe, né, engravida, a mulher engravida, ela pode optar por fazer um aborto, tirar a vida daquele ser, né? Então isso também é um limite à vida. E aqui eu não estou discutindo se deveria ser feito ou não. Aqui não estou falando de nada religioso. Aqui eu só estou dizendo que nem o direito à vida é absoluto. O direito à liberdade, o direito à vida, os direitos fundamentais, eles são relativos. Eles são ponderáveis. Quando você tem dois direitos fundamentais conflitando, em conflito, eles vão ser sopesados e um vai sobressair em relação ao outro. Isso não significa que aquele é maior do que esse. Os dois estão no mesmo patamar. Só que naquela situação eles vão ter uma ponderação. Naquela situação em si, o direito à vida foi mais importante. Uma pessoa no navio, pessoas no navio naufragando, um navio à deriva. Não tem mais o que comer. Não tem mais. Tem uma pessoa que está fraca, uma pessoa que não tá mais quase resistindo. Resolvem que vão comer aquela pessoa. Uma coisa horrorosa, mas já aconteceu isso, né? Mineradores que ficaram presos numa caverna. Uma pessoa morreu, ou uma pessoa estava quase morrendo, ela foi morta para servir de alimento para os outros. E esses outros que comeram essa pessoa, uma coisa horrorosa, mas que comeram essa pessoa, vão ser culpados pela morte daquela pessoa? Vão ser considerados assassinos? Não, né, gente? Porque aqui teve uma ponderação, era a vida dessa pessoa com a vida da outra, né? São dois direitos iguaizinhos, dois direitos à vida. Teve o caso do Roberto Carlos também, que foi a biografia não autorizada dele. Tinha o direito à privacidade e o direito à informação.
né? E aí, nesse caso, valeu mais o direito à informação. Porque não havia mentira, porque não havia calúnia, difamação, não tinha nada que confrontasse com que fosse crime, né? Então, ele, por ser uma figura pública, valeu mais o direito que foi preponderado e que ficou mais, e que teve mais relevância naquele caso julgado pelo STF, foi o direito à informação. Isso significa que o direito à informação é maior ou melhor que o direito à liberdade? Não, não é. Depende do caso concreto, é relativo. Então, gente, o que eu queria deixar claro era isso. É que para um relacionamento saudável, de sucesso, um relacionamento duradouro, é preciso que as partes envolvidas, elas tenham liberdade, mas que essa liberdade também tenha limites. Porque senão, não vai ter relacionamento que se sustente, que perdure. É isso. Espero ter sido útil, espero que vocês tenham gostado. E eu volto com o quarto pilar de um relacionamento de sucesso. Até mais. Beijo.